Oi, pessoal. Hoje eu volto com um tema polêmico da cura do borderline, né? Essa é a minha batalha incessante, mas muito satisfatória, porque eu vejo essas pessoas sentem, os familiares veem. Então, eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui. E quando a gente fala em cura, a gente tem, primeiramente, eu gostaria de falar algo que eu sempre falo. Uma média de 100 borderlines que eu atendo, eu vou ter uma média de 10 curados. Uma grande parte com uma remissão muito boa, conseguindo lidar com coisas da vida. E existe uma parte que parece que não sai do lugar, né? Isso depois, eu digo, de anos de terapia, né? A gente percebe que é muito difícil, infelizmente. Quando a gente fala em remissão, a gente está falando em remissão das características principais do quadro borderline, ok? Então a gente percebe que a pessoa que está em remissão, ela consegue lidar muito melhor com situações gatilhos principalmente, aonde ela reagiria de uma forma muito exagerada, né? Isso causaria uma crise nela, ela teria uma explosão e ela passa a conseguir conter isso, certo? Ela está muito mais ciente, está muito mais lúcida em relação ao quadro. Então, nessa remissão, ela aprendendo a lidar com o TPB, certo? Isso geralmente é o que mais acontece num processo terapêutico. Quando a gente fala em cura, a gente não está falando em conseguir lidar com situações. A gente não está falando em gatilhos onde não se sabe o que vai acontecer, né? A gente está falando em certezas aqui. Então, se eu falo para vocês que há 12 anos eu tenho uma pessoa que, após passar por diversas perdas, situações complicadíssimas e não teve um traço de volta do sintoma, como é que pode então, né? Uma pessoa com esse diagnóstico feito por 3 psiquiatras diferentes, tá? Não há erro de diagnóstico aqui. Um quadro severo, não era nem um quadro moderado, certo? E nós temos também aí pessoas com 8 anos de remissão total. Aí você vai me perguntar, mas essas pessoas são completamente felizes? Não, ao contrário. O que é a cura? A cura é quando a pessoa identifica entre o emocional e o racional, consegue essa ligação que é tão difícil para o borderline, né? Geralmente o borderline ele tem muito essa questão de racionalmente eu entendo, mas eu não consigo sentir, certo? Quando ele consegue fazer esse link, como é um transtorno de personalidade, ok? Tudo que foi costurado e criado, esse jeito de ser, essa personalidade que gera toda essa confusão, esse caos interior, tudo isso tem como ser ressignificado, certo? E é muito interessante, tá? Eu que observo esses poucos casos de cura que eu tive, poucos, mas fantásticos. Aliás, estamos numa média de 20 casos, que eu acho muito bacana. Como a pessoa passa por um período aonde existe sim um renascimento, existe uma nova identidade a ser criada, porque tudo aquilo que o inconsciente guardou, formulou, as máscaras, tudo que a gente vai colocando para dentro e criando como sendo algo de identidade, de personalidade, e que no borderline tá tudo misturado, porque ele precisa ser, ele precisa da aceitação, enfim, quando ele vai se confundindo com o que é da real essência ou não dele, nesses casos, onde a pessoa realmente se afasta totalmente do quadro, a gente percebe uma nova identidade e não uma luta constante e um bem-estar nas características que caem. É aqui que está a diferença,
certo? Então, por exemplo, um exemplo para vocês é uma paciente minha curada que tem, eu imagino, se você for borderline, imaginar que ela perdeu a mãe, tá? Se ela tivesse num momento apenas de remissão, eu acho muito difícil que isso primeiro não fosse um gatilho, até para quem não é borderline, ok? Realmente da gente conseguir lidar de uma forma normal, chorar, sentir dor, mas dentro do limite, prosseguir com a vida, certo? Então, aí ela mesma comentou comigo, ela falou, nossa, Tati, foi aí que eu percebi que realmente a doença está completamente distante, né? Por quê? São situações que ela mesma reconhece que antigamente ela entraria numa crise terrível, ok? Não é diferente, seria diferente se ela sentisse, se viesse um gatilho e ela sente que ela consegue lidar, mas existe todo um sofrimento antigo, ok? Não, é diferente, já é algo novo dentro dela, é uma nova identidade com percepções novas, certo? Com o inconsciente que já foi modificado, o inconsciente é poderosíssimo, sim. Então, quem sabe futuramente a gente não tem aí mais pesquisa para curas de transtornos de personalidade em geral. Acredito totalmente, principalmente por ser de personalidade. Se é cérebro, é química, se é personalidade, a gente tem sim como descosturar e costurar e perceber esse novo movimento dessa pessoa que renasce como uma nova pessoa. Inclusive, algo muito interessante que eu percebi é que no caso das pessoas curadas, a maturidade se torna tão grande que elas têm uma maturidade muito maior do que quem nunca teve o quadro. É interessantíssimo perceber isso. Como ela passou por tanta agonia, tanto sufoco, tanta sensação de desespero durante anos e anos, quando ela consegue se afastar totalmente realmente do transtorno, é muito interessante como ela age de uma forma com uma tal sabedoria e uma tal força que muitos de nós que nunca tivemos o transtorno, a gente não reagiria dessa forma. A gente seria muito mais borderline, né, do que essa pessoa nesse determinado momento. Então, só para deixar claro para vocês que remissão é uma coisa, certo? E já é ótimo, já é muito bom. E existem remissões realmente que são fantásticas, a pessoa fica muito tempo praticamente conseguindo lidar muito bem, né? Com situações da vida que ela não conseguiria. Agora, quando a gente fala em cura, a gente está falando realmente de uma nova forma de lidar com a vida, é uma nova oportunidade de uma nova identidade, uma identidade que foi verificada, foi cutucada pelo profissional. Esse inconsciente está sendo cutucado para renovar tudo isso. É algo que eu não tenho como explicar aqui, mas que faz todo sentido dentro do setting terapêutico e dentro do ser humano, né? Porque nós somos sim passíveis de cura, de melhora e de eliminarmos coisas que foram formadas aí por um trauma, por uma sensação de abandono, uma sensação de vazio. Se esse trauma se formou, esse trauma pode ter uma nova, um novo, um novo ponto de vista, certo? O nosso cérebro é muito rápido, pessoal. Então, da mesma forma que ele se concentra no trauma, ele também se concentra no não trauma nunca mais, certo? E aí chegamos a um ponto que eu acho muito importante. Todas essas pessoas que estão curadas, e para mim a cura é isso, elas saem de um mundo de fantasia, tá? Aonde muitas vezes elas estão em devaneios e a vida
é maravilhosa, elas estão em euforia e muitas vezes o não participar da vida é uma forma de agir, certo? E elas começam a perceber que a vida é difícil sim, pra caramba. Só que elas bancam isso. E no momento em que elas estavam no quadro borderline, claro, elas não tinham como bancar isso, era demais, era muito pesado, não havia essa lucidez para saber como bancar. Então, no momento em que você tem essa lucidez e você tem consciência, sim, a gente tem que ser realista, que a vida é difícil, sim, e pode dar um tapa na gente a cada dia, né? E a gente consegue lidar com essas coisas, a gente vai continuar se sentindo triste, né? Continuar tendo sensação de mal-estar quando o outro se afasta, se sentindo rejeitado em algumas situações, mas não com a conotação de antes. Existe toda uma modificação na estrutura dessa pessoa. Então, isso é muito forte e é muito bonito. Hoje eu não tenho nem dúvidas que a cura existe. Talvez nós estamos numa época onde seja impossível falar disso ainda, porque a gente ainda está preso àquilo que é dito, né? Então, o crônico tem que ser. A gente aprendeu que é assim, a gente leu que é assim, então precisa ser crônico e ponto final. Não, tá? É, a gente precisa enxergar além. E quando alguém enxerga, que bom, vamos tentar. Vamos tentar ver essa possibilidade, né? Eu outro dia estava vendo um artigo de uma psicanalista falando do autismo, né? Que ela acredita uma melhora aí de 90%, né? Qual foi a minha primeira reação? Rejeição ou aceitação? Disse aceitação. Deixa eu ver que maravilha, né? Então é isso aí, pessoal. O pensamento positivo é, não é para achar que a vida é maravilhosa, ao contrário, é para colocar os pés no chão, sabendo que a vida sim é dificílima, as pessoas machucam a gente todos os dias, mas a gente é capaz de superar. E quando você é capaz de superar e lidar com isso tudo, você está curado sim. Tá bom? Beijo, gente.